Só começar. Uma coisa, eletromagnetismo é uma teoria difícil, ela é bem difícil. Mesmo para quem tem experiência nela, ela nunca você fala, não, agora tem os problemas são simples, nunca são simples. Porque é uma teoria muito rica de fenômenos. Uma coisa, agora tem coisas que são lições gerais que a gente pode tirar do eletromagnetismo. E uma delas é o seguinte: o que a gente está estudando aqui, por exemplo, é um circuito. Você põe uma bateria que simbolicamente é representada por desse jeito aqui. Pode deixar uma chave aberta. Você põe um capacitor associado em série, um resistor e um indutor aqui. Uma coisa interessante desse tipo de sistema e de qualquer sistema elétrico, e aí uma lição geral, é o seguinte, que os efeitos nunca estão confinados aqui dentro. Ou seja, o que ocorre de interessante não é devido a coisas que ocorrem aqui dentro do fio. Tudo bem isso? Isso que a gente vai ver agora. E eu estou falando isso pelo seguinte, porque o fio hipnotiza a nossa mente. Você olha lá e você fica prestando atenção no fio. Se você olhar essa lâmpada ligada na luz aqui, a gente fica hipnotizado pelo fio. A mente fica presa lá. Certo? Mas não é isso que acontece com o eletromagnetismo. Por quê? Porque, de algum jeito, isso que é muito estranho e é rico, esse objeto aqui, ele influi sobre esse, tudo de uma vez. O que significa que o diálogo entre esse elemento e os outros não se dá pelo fio. Ele se dá por uma coisa que está aqui em volta, que é o campo, são os campos. Falou tudo bem isso? Isso é super importante e isso é sempre assim. Então, o legal que está ocorrendo do lado de fora. A física está ocorrendo do lado de fora. Tudo bem isso? E é por isso que, quando você mexe aqui, todos esses outros pedaços do sistema são influenciados. Por quê? Porque o campo que esse negócio gera no espaço influi no que está acontecendo lá. E vale para qualquer elemento. Tudo bem isso? Daqui, sei lá, 8 aulas ou algo do tipo, a gente vai ver a seguinte coisa. Se você pegar um fio, ligar numa bateria, circuito UR de colégio, e a gente vai fazer a conta e mostrar isso aqui, que por onde que flui, a energia fornece a bateria ao fio. O fio não esquenta? Esquenta, tudo bem? Então, tem quanto joule? Certo? Significa que a bateria está perdendo energia. Por onde que vai a energia que chega no fio? E a gente vai ver que ela vai por aqui, ó. Ou seja, ela não vai por aqui. Não é isso. Só fio não é cano de água. Tudo bem? Se você puser um cano de água e jogar energia aqui, a água vai por dentro do cano. Tudo bem. Mas fio não é cano de água. Por quê? Porque você não existe jeito de você confinar os efeitos elétricos e magnéticos dessa coisa. Então o efeito sai e aí a energia vai andar por aqui. E a gente vai ver que a energia que entra nesse pedaço de fio entra pelo lado dele aqui. Não entra por aqui. Oi. Pelo que o senhor está falando, então, o fio não é bem para o fluxo de elétrons, e sim para não criar um outro campo que anule o da bateria? É meio isso. Mas o fluxo de elétrons é importante também. Porque a gente vai ver a seguinte coisa, que a energia que entra aqui, ela depende de dois fatores, o fator elétrico e o fator magnético. O fator magnético é devido à corrente que está andando aqui.
Então, essa corrente que anda, o papel dela principal não é carregar energia, é gerar campo magnético que produz. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, que esse elétronzinho que anda por aqui, ele anda para o contrário, mas tudo bem, o elétron anda assim, porque tem carga negativa. Mas esse elétron que anda aqui, o papel dele é gerar campo no jogo. E o fato de ter campo elétrico e campo magnético aqui, faz com que a energia flua. E o seguinte, se eu cortar isso daqui, não tem mais campo magnético, porque não tem mais corrente. E o campo elétrico não transmite energia. Então você precisa dos dois. Tá, então você vê que esquisito isso. Só assim, para que serve o elétron? Ele não é o cara que está um Uber da vida com uma linha nas costas carregando energia, não é isso. Tudo bem isso? Só assim? Não é ele que faz isso, ele só anda. E ele gera campo e esse campo aqui fora que faz isso. Ok? Então por que o eletromagnetismo é difícil? Porque todas essas coisas interagem o tempo todo com elas mesmas. Então, isso que torna o eletromagnetismo uma teoria muito interessante e, ao mesmo tempo, difícil. Como eu falei na aula passada, a luz a energia que alimenta essa lâmpada aqui está fluindo por aqui, ó. Na verdade, se você fechar o olho, você vê. Tudo bem? Atenção. Tudo bem? Sua energia está saindo assim, ó. Indo para a lâmpada por aqui, ó. Assim. Passando por aqui. Tudo bem? Pergunta? Pergunta, pessoal. Então, qual que é a mensagem? A mensagem não se iluda com isso aqui. Isso daqui é importante e tal. Só que isso aqui não é a física do problema. A física do problema está rolando aqui fora. Tá. Agora, esse circuito, o que caracteriza esse circuito? Só como eu falei, a aula não é igual à apostila. A apostila dá uma coisa que a aula é outra coisa. Por quê? Porque isso aqui é relativamente mais duro de escrever direito e mais fácil de conversar e dialogar. Então, e é importante. E aí o complemento fica para você ler na apostila, as contas lá. Esses elementos têm características energéticas. Esse elemento aqui ele fornece uma potência desse negócio aqui, que é caracterizado por esse número aqui, que é a voltagem entre essas pontas aqui, é corrente. Isso é energia que entra por unidade de tempo aqui, no sistema. Então, claro que por tudo que eu falei, não entra por aqui, entra por tudo que é lugar, tudo bem? O sistema está auto-embebido no campo. Então tem um monte de campo aqui e a energia está andando assim. O resistor, ele tem uma potência associada a ele, que é o famoso R ao quadrado. E se você não tiver, como problema de colégio, não tem nem indutor nem capacitor, você joga energia aqui e a energia sai para lá. Você daqui é um ralo de energia. Aqui é a fonte, aqui é um ralo. Você abre o buraco sai, a energia vaza e vira energia térmica. E agora, se puser esses dois outros elementos, a gente tem a seguinte característica. Isso daqui tem uma energia capacitiva, que é ε0 sobre 2 E2. E isso aqui tem uma energia associada ao campo magnético, eu vou discutir isso daqui a pouquinho. Que é meio... Desculpa. Não é isso que eu queria escrever. Aqui lá é a intensidade de energia, porque isso daqui já é energia direta. O capacitor é Q2 sobre 2C. Na verdade, nessa linguagem de cor aqui, que devia ser branco, porque era tipo carne.
Então aqui, 2/2C. E aqui, isso daqui tem um L, que é a característica associada ao campo magnético, vezes I ao quadrado. Então, esse aqui é o jeito que a energia acumula aqui dentro, nesses pedaços, e aqui o jeito que a energia entra e sai. Na aula passada, o que eu fiz? Eu vou, rapidinho, eu não vou refazer aquelas contas, mas vou dar no geral o que foi feito. O que a gente faz? Eu quero entender como é que funciona esse circuito do tempo. Ou seja, se eu joguei uma energia aqui, fechei a chave ou não fechei, qualquer coisa desse tipo, como é que funciona a carga do tempo? O que a gente viu é o seguinte, que isso aqui, o fato de conservar a energia nesse sistema, me leva à seguinte equação. O que é d2t dt2? Isso daqui é a derivada disso daqui, essencialmente, no tempo. Então, essa é a equação que vale para a potência. Mais RI. Então, dq dt. Mais Q sobre C. E isso aqui é igual a V. O que é compreender esse sistema? É achar essa função aqui, que satisfaz essa equação diferencial. Tudo bem? E aí tem, a gente para resolver a equação tem que usar matemática. Então, isso aqui é físico, agora eu paro com a física e vou para a matemática perguntar para mim como que eu acho essa função. E aí o que a gente viu na aula passada é o seguinte. E você fala que esse pedaço aqui é uma coisa que atrapalha um pouco. Se isso daqui fosse zero, eu ficaria mais feliz. Então eu consigo transformar isso em zero, fazendo o quê? Definindo essa variável diferente. Sim? Falou tudo bem isso aqui, foi o que eu fiz na aula passada. Então eu defino essa variável com um Q minúsculo, tal que isso aqui seja absorvido aqui. E eu fico mais feliz, porque aí a equação fica mais fácil. Tudo bem? Só sim isso. E aí isso acaba resultando na seguinte coisa. Que essa carga tem um tempo constante. O que é razoável, que é o seguinte, vai ter mais coisa ali, mas se nada variar com o tempo, você tem essa equação aqui. Tudo bem isso? E essa equação aqui é satisfeita por aquele pedaço constante ali. E aí eu tenho que acrescentar o que está mexendo. Então, o que a gente fez foi o seguinte, chutou uma exponencial, parecem duas constantes. Eu vou escrever em branco, senão não vai dar para fazer tudo colorido aqui, mas tudo bem. Escreve um pouquinho diferente hoje, assim. Essa equação, em qualquer situação que isso aqui esteja, tem um amortecimento, que é dado por esse termo. Pode ter mais amortecimento que isso, pode ter só isso. Ok. E aí pergunta, o que vem aqui em seguida? Aí depende do caso. Se você tiver... O que regula nesse problema a conservação de energia e a absorção de energia? A relação entre L, C, que são coisas conservativas, e R, que é dissipativo. Tá? Então, quem for maior ganha o efeito. E aí, esse tamanho dessa coisa é regido por essa raiz aqui.
Na hora que você põe exponencial, vira manivela, aparece, isso daqui vai para lá. E aí, você tem duas situações, pelo menos, importantes aqui. Esse fator, ele pode ter a seguinte cara, ele pode ser algo do tipo, que é o que a gente viu na aula passada, A cosseno de ni t menos θ. E nessa notação, ni é igual raiz do contrário disso daqui com sinal menos. É uma frequência. Ou, se você tiver muita absorção e pouca conservação, a solução tem essa cara aqui. Esse caso de cima, esse daqui embaixo, isso aqui é o que a gente chamou de raiz de delta. E aqui esse delta é positivo, e aqui esse delta é negativo. Então vamos lá, ver se esse pedaço está tranquilo. Não é tranquilo, tem que estar muito seguro para você. Dúvida nisso? Se não tiver, a gente fala. Qual é a diferença de uma solução e da outra? Quando você tem muita atenuação, você tem uma atenuação aqui, mais uma outra aqui. Então ele é duplamente atenuado. E aí, isso daqui só cai. Então, no caso de baixo, se você fosse fazer o gráfico de Q, em função de T, e aí você dá uma carga inicial aqui, depois a gente vê como é que faz isso, daqui a pouquinho. E pergunta, que cara que esse gráfico pode ter? Ele pode ter a seguinte cara. Se tiver muita atenuação, esse gráfico vai ser assim. Só tudo bem isso aqui? O que é um caso de muita fala? Ele representa, em parte, a dissipação. Oi? Ele representa a dissipação. Atenuação. Isso. Eu não entendi fisicamente por que a indutância está relacionada com a atenuação. Por que? A indutância está relacionada com a atenuação, visto que ela é conservativa. Não, porque resistência é uma coisa, nesse sentido, não eletromagnética, de ponto de vista da energia. No fim ela é, porque quando você isso daqui irradia, isso daqui joga calor para fora, calor é uma onda eletromagnética. Mas isso aqui não é campo eletromagnético desse tipo que nós estamos falando aqui. Então isso aqui está jogando energia para fora do eletromagnetismo. Claro que a energia se conserva globalmente, certo? Mas o que virou calor não é mais campo elétrico ou magnético. Mas e a indutância? Oi? A indutância. Fala mais. Oi? A indutância. Não, a indutância ela vai do outro lado aqui, ela ajuda aqui. Sim, mas ela também está na... Não, tá lá, mas isso não é grave. Aqui tá fazendo a conta. Tudo bem, o que conta realmente é isso aqui, é essa coisa.
Só são dois aqui. Você olha para mim na sua nota, por favor. Estou fazendo isso de cabeça aqui, não lembro. Ah, é L2. L2. Quer dizer, então, na sua pergunta, isso é, eu lembrei disso pelo seguinte: se você descontar o L aqui, você está comparando 1 sobre LC com R. Tá? Então é isso que conta. Só pergunta nisso aqui. Se você tiver a outra situação, você vai ter um gráfico da carga que vai ser uma coisa assim, ó. E ela atenuada. E esse caso que eu queria discutir agora, porque ele é mais interessante. Pessoal, o que é uma coisa com muita atenuação? Imagina que pusesse uma mola presa nessa pasta aqui, em cima dessa mesa. Certo? Muita atenuação é isso, ó. Certo? Eu jogo, a coisa ela para logo, não consegue oscilar. Se eu pusesse no ar, não. Aí ela andava bastante. Então, se eu fizer uma mola aqui, ela vai fazer assim. Tudo bem, ela não vai oscilar, essencialmente. Então, o caso de muita atenuação é isso. Elétrico, mesma coisa. Você jogou energia, e o caso de colégio que você tem é meio isso. Isso daqui é desprezível, e aí você só tem dissipação. Então, a energia cai, joga. Se você carregar o sistema, ele vai embora. Só tudo bem isso aqui? Pergunta. Ok. Então, agora vamos discutir esse caso aqui, que é o caso mais interessante. E aí, a gente tem que pegar o seguinte olhar sobre esse problema aqui. Pergunta, o que vem, o que nesse resultado, calma, esse resultado é igual a esse, só para lembrar, porque quando você muda de sinal aqui dentro, isso aqui vira um número imaginário é uma oscilação, isso aqui vira um ângulo. Tudo bem isso? Só sim ou não? Tá. Então, isso daqui virou ângulo porque é a mesma coisa. As duas coisas são a mesma coisa, só que aqui a gente expressou dessa maneira porque quando eu tenho um número imaginário, daqui vira uma oscilação. Tá? E o número imaginário aparece nessa condição quando isso aqui é maior que aquele. Então a oscilação está associada ao número imaginário e vira um ângulo. Agora pega o seguinte, olha o fluxo de informação nesse problema. O que é dado no problema? São dadas essas coisas coloridas aqui. Tá? E aí, se você vai olhar nesse problema, Ni, que é essa coisa aqui, que é a frequência, ela é totalmente colorida. Certo? Ou seja, tem indutância aqui, indutância, capacitância e isso daqui. Isso quer dizer o seguinte, que se eu te der um sistema, falo, ó, os números são esses, isso aqui está dado. Ou seja, a frequência com a qual o sistema vai oscilar está fixa. Tudo bem isso? E aí você olha esse problema, o que sobra? Isso daqui está fixo? Sim, porque a atenuação também está fixa. Então eu tenho um R aqui e tenho um L embaixo. Então, vou tratar mais esse caso de cima aqui, que é mais interessante. A gente tem o seguinte. Que essa carga vai oscilar. E ao mesmo tempo ela diminui à medida que o tempo passa. O jeito de pensar nessa coisa aqui é mais fácil, é pensar em incorporar isso na amplitude. E aí, então você imagina isso daqui com uma espécie
uma função que oscila, cuja amplitude varia com o tempo. Então essa amplitude tem uma envoltória aqui, que é essa função aqui. Isso daqui é E elevado a menos R sobre 2LT. Isso daqui coloca um limite para o que tem dentro, porque o cosseno sempre é 1, no máximo 1 menos 1. Então a função, o gráfico da função que oscila, ela sempre vai poder ser uma coisa assim só. Então tudo bem isso aqui? Ou seja, essa curva branca espreme a amplitude lá dentro e ela não dá para sair de dentro. E aí tem uma frequência, que é dada por isso daqui, certo? Só tudo bem, pergunta? Ok, agora tem, então essa questão da forma geral da solução. Pergunta, essa outra curva aqui, poderia ser solução? Isso que é importante nesse tipo de problema. Existem muitas curvas que poderiam ser solução, inclusive essa outra que sai daqui de baixo. A única coisa que importa é que ela oscile. Sempre com uma frequência que não está mal desenhado, tudo bem. Mas o que é isso? Só que esse desenho mostra? Mostra o seguinte, que por que a curva azul é diferente da curva vermelha? Na frequência? Na atenuação? Não. Essas coisas são iguais. Ela depende do quê? Depende de onde que ela começa. Tudo bem isso? Então é isso que torna um problema diferente do outro. Só o que é isso? Então a moral da história é o seguinte, essa solução de cima ali, essa coisa aqui, na verdade, eu estou falando que Q de T é uma classe. Isso é um conjunto com infinitos elementos dentro. E um elemento é diferente do outro pelo valor que você dá para A e θ. Tudo bem isso? Então, fazendo essa conta, eu resolvi infinitos problemas. Agora, mas normalmente não é isso que eu quero resolver um problema específico. Então eu tenho que determinar qual é o problema específico. E aí, o que determina o problema específico? Tem um outro enredo. Eu tenho que falar. Se eu não falar, não está determinado. Tem que falar algo do tipo, por exemplo, a chave é fechada em T igual a 0. Tudo bem? É uma informação que eu tenho que dar. Se eu não der, você não consegue achar qual das soluções que você vai usar. Então, imagina que eu tenha falado. Chave é fechada em T igual a 0. O que eu aprendo com isso? Com essa parte do enredo? Para que serve essa segunda parte? Ela serve para calibrar essa expressão aqui, para o caso específico. Eu vou ter que escolher uma das possíveis soluções que estão lá dentro. Só tudo bem isso? E aí como é que eu faço isso? O que eu não sei nessa equação aqui? Eu não sei A e não sei θ. Então eu preciso determinar isso. Como é que eu determino? Aí eu tenho que usar essas informações aqui, esse enredo, e transformar um enredo numa expressão, numa coisa matemática. Que é o seguinte, fala, bom, se a chave está fechada em T igual a 0, pergunta qual é a carga do capacitor em T igual a 0? 0. Então essa é a informação indireta que eu estou dando. Fala,
Sim. Aí você pega essa informação e usa lá em cima, e você aprende que de 0 é igual a CV mais, isso aqui vira 1, que eu estou pegando T igual a 0, isso daqui vira 0 também. Aqui é igual a 0. Pessoal, tudo bem? Resolveu o problema? Não. Por quê? Porque tem duas coisas que eu não sei. Aqui tem uma equação só. Certo? Então, eu não sei A nem θ. Então, eu não resolvi o problema. E aí eu preciso, para determinar essa solução, tem que fazer o quê? Tem que intuir uma segunda condição dali. Pergunta, quanto que é I no instante t igual a 0? Corrente. 0. Então, você pega e impõe isso. Tudo bem? Isso é uma característica geral de equações diferenciais de segunda ordem. Para você fixar a solução, você tem que usar duas condições, sempre. A gente chama isso de condições iniciais, mas não precisa ser bem inicial. Eu preciso te dar duas informações, quaisquer. Se eu falasse que no instante t igual a não sei quanto, a carga era tal, também está bom. Tanto faz. Mas eu tenho que te dar duas informações suplementares. Por quê? Porque tem duas coisas que eu quero saber. Tudo bem isso? Só quanto é que varia de t? Genérico. Então eu vou escrever isso lá em cima. Depois eu vou pegar igual a 0. Eu vou ter que derivar isso daqui. Isso daqui derivado da 0. Menos R sobre 2L. E derivado menos R sobre 2L T. Que multiplica cosseno T menos θ. E aí eu tenho que derivar esse segundo membro aqui. Escrever assim, ele vai menos R sobre 2L. Ah, peraí, pessoal, esqueci o A aqui. Né? Tem um A aqui e tem um A aqui. Tudo bem isso? Para melhorar um pouco junto esses pedaços iguais, escrevo isso assim. Isso é igual a A e elevado a menos R sobre 2L T, que multiplica, passar daqui para dentro, menos A cosseno T menos θ, mais desculpa, o A fica, lá já pus, lá fora só menos que fica aqui, mais seno ni, falta no, não, esse aqui fica aqui dentro, R sobre 2L, mais ni seno θ, seno de T menos θ. Sim, obrigado.
Pessoal, sim. Pergunta. Então agora eu tenho a condição de achar a segunda equação. Se eu puser I de 0 agora aqui, isso aqui é igual, aí põe o 0 aqui, isso aqui fica 1, fica A menos R sobre 2L. Isso aqui some e fica cosseno θ, já cosseno é par, né? E aqui fica mais ni θ. Ni seno de θ. Aqui o seno é ímpar. Só uma pergunta. Só pergunta aqui. Ok, agora eu quero... Só essa é a única condição inicial possível. Tem muitas outras. Vou pegar outra só para mostrar a diferença. Outra condição inicial possível é o seguinte. Você pega esse sistema aqui, tira a bateria, nunca deixa as latas sempre fechadas. Como é que eu posso fazer esse sistema funcionar? Só tem dois jeitos. O primeiro jeito que eu não vou fazer é o seguinte. Isso daqui é um sistema que absorve ondas eletromagnéticas. Se você jogar uma onda eletromagnética aqui, ele funciona. E é por isso que o seu celular recebe a chamada telefônica especificamente para o seu número e não para o número do seu colega. Tudo bem? Só perguntando, você consegue variar a frequência com que isso vibra? Você consegue mandar na frequência que ele vibra? Consegue, tá vendo? Então você mexe no LRC e você faz para que seja a frequência que você quiser. E é por isso que quando você recebe a sua chamada do seu celular, tem um negocinho desse lá dentro que ressoa. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Mas eu já posso antecipar isso. Jogou uma onda eletromagnética, essa onda será comida com grande intensidade se a frequência da onda for igual à frequência desse negócio aqui. Como você pode mexer na frequência disso? Você pode fazer com que haja uma corrente grande no seu circuito. Tudo bem isso? Só vê que coisa louca, que é o seguinte. Você pega dois celulares aqui, põe um do lado do outro, assim. E o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, a informação que entrou no seu celular também passou aqui igualzinha. Tudo bem? A conversa que não era para esse cara ouvir, ela passou lá dentro. Tudo bem isso? Ou seja, a conversa não é direcionada ao seu celular. Ela é jogada para todo mundo. Todo mundo pode ouvir a sua conversa. Tudo bem isso? Porque ela está espalhada, essa informação. O que é isso? E aí pergunta, como é que só você ouve a sua? Esse aqui também ouve um pouquinho, só que é tão pouquinho que ele não ouve na prática. Mas ele recebe um pouquinho disso. Agora, quando você mexe na frequência do seu celular, que é a companhia que mexe, e te dá uma frequência, e você consegue absorver mais energia aqui, o que significa? Que a energia daquela onda, ela é
fortemente absorvido aqui. E aí você ouve o que alguém está falando para você. Tudo bem isso? Oi. Professor, desculpa, eu tenho uma dúvida. Se você pega dois aparelhos que eles, a resistência, a indutância e a capacitância são fixas, né, para cada instrumento. Se você pega dois com as mesmas características, por que um vira... Não, aí os dois ouvem. Se vocês forem iguaizinhos, quando eu quiser clonar, ouvir o que... Bom, tem outro jeito, você sabe. Clonagem aqui tá fácil, mas se eu quiser clonar primitivamente o seu celular, o que eu faço? Eu tento mexer no meu celular de modo que eu acerte a sua frequência. E toda vez que ligar para você, eu também recebo a ligação. Mas, por exemplo, num celular de fábrica, eles não fabricam o mesmo que eles têm? Eu não sei qual é o jeito deles que eles fazem isso, que eles fazem só aos milhares, então é super preciso. Eu não sei qual é a tecnologia usada, mas só isso que é disponível. A única maneira possível de você jogar uma onda eletromagnética que inunde todo o ambiente e só um cara ali receba aquilo é a ressonância. Não tem outro jeito. Não, sei, professor, mas eu tenho um pouco de dúvida, porque o RLC, eles são fixos de cada bateria? Não, o cara pode mexer alguma... Pessoal, o que é... Me diz só, por favor. Rádio primitivo, como é que você mexe no L? Que você já viu aqueles rádios antigos que você pega o botão e fala... E uma hora você acerta o botão lá, que você ouve bem. Quando você faz isso, o que tem lá dentro? O que tem do outro lado do botão? Tem um capacitor de capacitância variável, que é o quê? Ele é uma... O que é um capacitor? É uma coisa assim. Duas placas. Se eu pegar e mexer essa placa um pouquinho assim, a capacitância muda. Então, lá, aquilo lá é um capacitor circular. E quando você mexe o botão para regular o rádio, uma das placas faz isso. Então, isso muda a capacitância do sistema. Tá? E aí você tem que, com o ouvido, saber qual é a capacitância que vai maximizar a recepção. Tá? Então, assim, a capacitância muda assim. Eu não sei, aqui deve mudar de outro jeito, mas só pode ser. Ah, sim. É que eu fiquei pensando no celular como uma coisa fixa, não variável. Então, não, ela é variável, senão você compra todo o teu mesmo número. Você fala, alô, outro número, alô. Então, exatamente. Tá. Pergunta? Nos celulares, os chips, microchips, eles são configurados justamente para isso. Quem dita a frequência que vai vibrar só o seu celular é a companhia telefônica. Sim. Né? O chip que você recebe só vai vibrar daquele jeito. Que é a companhia que fabrica o celular. E hoje em dia tem o two-step verification, né, que eles chamam, porque dava para você simular a frequência e cair numa antena de alguém, certo? Se você simulasse. Então agora o sinal vem da antena, você recebe e manda um sinal de volta para a antena, falando que é você que está recebendo o sinal daquela antena, basicamente, e não um outro celular. Então, hoje em dia, os novos chips agora são só você mesmo vai ter, até alguém descobrir uma nova forma de só você dessa maneira vai ter. Então você recebe o sinal da antena e manda um de volta, falando sou eu aqui, basicamente. Então o que dita é o microchip. Aquele microchip é como se fosse um nanocircuito. E é ali que eles mexem nesse L, nesse R, nesse C, nesse microcircuito. Só tudo bem? Calma. Então, quem ressoa é um circuito dentro do chip? É isso aí. Quer Por dizer, isso que isso quando tudo você foi... troca de chip, você troca de número, você está recebendo outra frequência, basicamente. Isso tudo foi miniaturizado e fizeram tudo isso pequenininho lá dentro. Mas o princípio é o mesmo. Você tem que ressoar com alguma coisa. Não tem... Beleza, obrigado. Só outra... Tudo bem, por que eu estava falando isso? Porque como é que você pode fornecer energia ao sistema? Outra maneira que a gente pode fazer, mais simples, é o seguinte.
você pega, liga um fio provisório aqui e liga isso aqui numa pilha. Assim. Quando você faz isso, o que você faz? Você carrega o capacitor. Deixa ele carregado. E aí você pode pegar e arrancar o fio. E deixa o capacitor carregado e ver o que acontece. Tudo bem isso? Que é uma outra condição inicial. Então, estou só falando isso pelo seguinte, porque como é que a gente matematiza essa segunda condição inicial? Capacitor carregado. Qual é a condição inicial para quê? Que vai ser um número fixo. Q de 0 agora não é 0. Vai ser um Q que você conhece. Que é dado pela bateria. E I é 0. Tudo bem isso? Pessoal, sim? Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, porque só para ilustrar, se você pegar essa, e aí você vê igual a 0. Então, isso daqui corresponde a cosseno θ igual a 0. Porque aquilo lá não tem bateria. Tudo bem isso? Então, eu estou dizendo o seguinte, e aí você vai achar um A aqui e outro A lá. Então, significa que essa situação aqui você está pescando essa, solução aqui você está pescando essa. Da classe de soluções possíveis. Só tudo bem isso daí? Pergunta. Oi. Como funciona então aqueles carregadores que você só coloca em cima de uma plaquinha, não conecta fio, nada? Isso tem escova de dente que funciona assim também. Que você põe no carregador, isso daí tem uma oscilação que faz oscilar o circuito lá dentro e transfere energia, mas eu não queria falar isso agora, porque vai dar uma tremenda desviada. Tá bom. Mas é por indução. Indução. É. Você gera um campo magnético que faz o efeito, é transformado em corrente dentro do outro pedaço. Por quê? Porque essa corrente aqui oscila. Então, tudo bem. Então, agora, eu vou querer discutir em mais detalhe essa situação aqui. Para discutir a física dela. Mas podia discutir qualquer um. Oi, fala. Aí, você é aqui, não 0? O que é igual a 0? Ah, não, claro, desculpa. O pessoal está certo. Isso aqui é aqui. Está errado. Então, vou discutir em detalhe, eu vou apagar isso aqui também, que não vou usar mais. Vou copiar esse I aqui. Está ali. E vou pegar a condição inicial Q de 0, igual aqui, que é um número conhecido,
Q não é um bom nome, né? Vou colocar um Q pequeno, só para dizer que é uma carga determinada de outro jeito. I de 0 igual a 0. Essa condição aqui, como a gente viu, se você pegar, aplicar aqui, isso aqui é 0. Só por que isso aqui é 0? Que eu quis, tudo bem? Eu escolhi um caso que isso aqui é 0. Aí, isso aqui é 1 porque eu estou pegando t igual a 0. Então eu estou falando que Q igual a cosseno θ. E dessa outra equação eu estou dizendo o quê? Que I, que é essa coisa aqui, vai ser A, ou se eu puser o 0 primeiro aqui, igual a A, que multiplica menos R sub 2L cosseno θ, mais menos ni seno θ. Acho que é isso. Não teria um CV no quê? Oi? Não teria um CV no quê também? Aqui? O CV? Não, pois é, eu joguei fora o CV. Ah, tá. Porque eu estou usando um caso onde CV é 0. Ah, ok. Tá. Onde V é 0. Ah, tá. Sem bateria. Então eu carreguei o capacitor externamente. Aí perguntou, tudo bem, A igual a 0. Se você fizer A igual a 0 aqui, você jogou a criança fora com a água do banho, tudo bem? Não tem mais problema. Então a solução é a outra. Eu falei, daqui é a condição subteta. A não pode ser 0, senão mata tudo. E a gente aprende aqui que menos R sobre 2L cosseno θ igual a ni seno θ, e portanto tangente θ, que é o seno sobre cosseno, é menos R sobre 2L ni. Aí fixei θ. O A, quanto que vale? Só agora, se eu te der a tangente, quanto que vale o cosseno? Então, por favor, atenção, daqui o parênteses matemático do caminho das pedras. Você pode fazer a conta de outro jeito, mas um jeito de fazer é o seguinte: tangente θ é igual a sobre b. Só tangente não é seno sobre cosseno. Então significa que seno θ deve ser A sobre um negócio e cosseno θ é B sobre outro negócio. E isso aqui deve ser tal que, essa coisa de baixo, que isso daqui é o quadrado, mas isso daqui é o quadrado dá 1 somado. Então isso daqui é A2 menos B2 e A2 menos B2. Tudo bem isso? Se você quiser calcular trigonometricamente, pode calcular, mas daqui é instantâneo. Toda vez, isso aparece muitas vezes. Certo? O seno é proporcional a A, o cosseno é proporcional a B. E a soma deles tem que ser 1, então a solução é isso aqui. E aqui nesse caso, então, o que eu quero usar nessa equação, eu sei que Q é igual a A vezes
2L sobre raiz de R2 mais 4L2 Ni2. Sem raiz, né? Aí, Ni é isso aqui. Quanto que vale 4L2 Ni2? É 4L2. Ni2 é 1 sobre LC menos R2 sobre 4L2. Isso aqui cancela, né? Isso aqui dá 4L sobre C menos R2. Você soma isso aqui com isso aqui, o R2 cancela, então isso aqui fica sendo igual a 2L Ni sobre 4L sobre C, que é igual, cancela 2L, a Ni C sobre 2. Tá tudo bem isso aqui? Professor, Vale. se a tangente do ângulo é negativa, você não tem que colocar o cosseno como sendo negativo também? Não. Você pode estudar os dois casos, mas nesse caso, mais fácil falar que o seno é proporcional a menos zero e pronto. Sem problema. Só vamos lá, por favor. Não perder o macro da aula. O que ele está discutindo? Discutindo esse circuito aqui. Certo? Que representa por essa equação diferencial. Tem dois tipos de soluções, está escolhendo essa. E agora eu estou estudando um caso particular onde o capacitor começa inicialmente carregado, não tem bateria, e está inicialmente fechado, carreguei o capacitor e soltei. Tudo bem? E aí a matemática do problema me dá isso aqui. Então agora eu sei que e sei o I. Tudo bem isso? Então é essa afirmação que eu queria que você julgasse agora. Tudo bem que eu sei isso tudo. O que significa saber? Várias coisas estão determinadas pelos dados do circuito, mas isso aqui não estava. Isso aqui é determinado pelas condições iniciais. E aí, a condição inicial desse problema é esse Q aqui e o I. Então agora eu sei quanto que vale θ, eu sei quanto que vale A. Então eu sei quanto que vale a carga de função do tempo. Só tudo bem isso aqui? Pergunta. Ok. Se você fizer um gráfico disso, o gráfico é simples de fazer. É isso aqui. De novo, aquela história, você vai ter esse fator aqui, que é uma envoltória, carga
descrição de tempo. E aí você tem uma envoltória da função. Isso daqui, nesse problema, é A vezes E elevado a menos R sobre 2LT. Que é essa curva aqui. E aí você vai ter que sanduichar a sua solução aqui dentro. Só que ter uma fase aqui significa o seguinte, que essa carga ela não sai daqui e cai. Tudo bem? Essa fase significa isso. Então ela vai começar de algum lugar aqui, que vai ser aqui. Ela pode... Que igual ela tem que começar aqui, ela cai, mas ela oscila. Isso daqui não é, o auge da curva, entende? É isso que eu quero dizer. Isso aqui não é, a tangente aqui não é horizontal, nesse ponto, por causa da face. E aí isso aqui oscila assim. Opa, que horror. Só sim? Pergunta. Essa é só dúvida na matemática. Eu queria começar a discutir a física agora, que é um pouco mais... menos simples. Pergunta sobre essa conta, esse gráfico. Agora o que eu queria era fazer um filme do sistema. Só t igual a zero. Que cara que o sistema tem do ponto de vista de cargas? Só isso? Tem que ter a carga oposta na outra placa. Só tem que ter carga oposta na outra placa? Sim. Ou seja, quando eu falo em carga no capacitor, a gente nunca está falando disso aqui. Tudo bem? Só o valor das cargas mais opostos nas duas placas. Então tem mais que aqui e menos que aqui. Só fisicamente, por que o capacitor descarrega se essas duas cargas aqui estão mais atraídas possível uma outra a outra aqui? Tudo bem isso? Então pergunta, essa carga não quer ficar aqui? Porque ela é atraída por essa? Essa daqui não quer ficar aqui porque é atraída por essa? Assim. Tudo bem? Não tem uma força que puxa essa carga para cá? Só tem essa força? Não tem. Tudo bem isso? Então significa que o sistema não descarrega. É isso? Só tudo bem isso? O sistema não descarrega. Não. E a conta errada. Só fisicamente, como é que eu descarrego ou descarrego? Você acredita mais em quem? Em mim ou na conta?
Na conta, tudo bem? Sim, tudo bem. Então, se ficar a conta, deve estar mais certo do que eu estou falando. Agora, por que onde que a coisa pegou? Como é que a conta está certa se Você está ignorando o resto do sistema? Oi? Você está ignorando o resto do sistema? Sim, e aonde que o resto do sistema afeta se essas cargas estão super atraídas uma contra a outra aqui? Você teria que talvez cargas dentro do fio ou dos outros elementos que pudessem estar sendo. Só tem carga dentro do fio? Não. Certo? Isso é uma coisa que, assim, se você pegar um fio metálico, a quantidade de carga dentro dele é zero o tempo todo. Que o excesso de carga, claro, tem carga, mas positivas e negativas em quantidades exatamente iguais. Tá? Isso não pode acontecer. Então no fio só tem corrente, não tem carga. Não é o O que está falando? diferente, Oi. a diferença do potencial. Dentro eles se atraem, mas fora do fio teria diferença de potencial entre ali pro caralho. Perdão, imagina. Oi. Eu imagino que quando essas cargas se acumulam, por exemplo, as cargas positivas e as cargas negativas, as cargas positivas atraem mais elétrons pelo fio. Por onde? Essa carga aqui atrai elétron da onde? Do fio? Por aqui? É. O fio- não entra a carga aqui dentro é zero, não tem campo aqui dentro. Os átomos passam de um lado do outro. Na vida real. Oi? Na vida real, tipo, o ar é ionizado ali. E... Não, essa é a pergunta na vida real. então... Na vida real é isso aqui. Pessoal, oi. Por que não tem o campo logo próximo da carga positiva? Porque Como está concentrado entre as placas. se essas duas placas são paralelas, o que acontece? Essa aqui cria um menos que, essa daqui cria um campo assim, em todo o espaço. Essa outra placa cria um campo que eu vou pintar de laranja, que é assim, sai da placa. Ah, sim. Tudo bem? Eu só não aqui da zero. Tudo bem isso? Só, qual que é a moral da história? A moral da história é o seguinte: esse argumento aqui é um argumento trapaceiro que eu estou usando. Por quê? Porque ele só vale para capacitor de placa infinita. Tudo bem? E a pergunta, essa placa é infinita? Não é. Então significa que o campo elétrico vaza pela borda. É verdade que tem um monte de campo elétrico aqui dentro. Assim. Mas tem linhas de campo assim, e em particular tem linhas de campo assim. Ó. Tudo bem isso? Isso aqui está criando assim, em todo o espaço. Só tudo bem isso aí? Qual que é a mensagem? A mensagem é o seguinte: se eu induzir você a esquecer que tem campo por aqui, eu induzo você a erro. Tudo bem? Só assim? Você esqueceu isso, isso começa a achar um monte de inconsistência. E isso nunca é verdade. Ou seja, o sistema sempre está imerso em todos os campos que existem no problema. E aí, quando essa linha de campo aqui, ela chega no fio, o que ela faz? Ela age sobre os elétrons do fio, lá dentro, age, e aí faz o elétron fazer o quê? Assim, ó.
tudo bem isso. E tende a descarregar o sistema, então. Desculpa, o elétron anda na direção contrária. O elétron mesmo que é negativo, ele vai andar assim. Porque o campo aqui é predominantemente nessa direção. Aqui. Então o elétron vai andar na direção oposta e vai descarregar o sistema. Oi. Uma pergunta é sobre o campo, que dentro do capacitor, internamente, ele vai ser muito mais forte do que nas bordas, certo? Pois é. Então, dentro vai ter elétrons mais rápidos e nas bordas... Dentro não tem elétron. Só que não flui elétron nenhum por aqui. O que vai acontecer é o seguinte, na hora que esse capacitor joga o campo dele fora, ele vai pegar um elétron e fazer assim. E aí é uma carga menos. E como o elétron saiu de lá, aqui ficou uma carga negativa a menos também. Tudo bem isso? Isso aqui vai descarregando o sistema. Só o que foi? Fala. Tinha uma história que os elétrons eles se organizam na periferia do fio de forma que o campo dê para ficar tudo perpendicular à superfície do fio. Por que isso não acontece aí? Acontece. Então como que eles se movimentam se os elétrons... É mais ou menos o seguinte, isso aqui é uma versão simplificada que eu dei. Se você pega esse pedaço de fio aqui ampliado, esse pedacinho aqui e agora isso daqui. E aí tinha uma linha de campo passando assim, ó. Lá. Esse é o campo do capacitor. O que esse campo vai fazer? Ele vai agir nos elétrons que estão aqui dentro. E aí esse campo ele tem duas componentes. O campo aqui tem uma componente aqui no meio. Tem uma componente assim. Ele é assim, na verdade, tem uma componente assim e uma componente assim. Essa componente assim vai fazer o quê? Vai empurrar cargas em direção à superfície. Essa componente aqui faz o quê? Empurra o carro para cá. Como ela não tem um freio para ela, ela começa a andar. Tudo bem? Então acontecem as duas coisas. E por que então, se você abrisse uma chave aí... Aí você bloqueia isso aqui, você cria um campo que impede isso aqui. Então, você acumula mais carga. Mas o elétron está sentindo esse campo, ele não... Sente na hora. Se eu abrir, se daqui for aberto, aqui está cheio de carga, cria um campo aqui dentro assim. Ah, tá. A chave também é um capacitor, né? A chave é um capacitor, exatamente. Eu não entendi a explicação do capacitor, que as cargas não passam por ele. Aqui dentro ele é vácuo, não tem matéria. Por onde elas vão então? Pelo fio. Mas ele não oscila. Oi? Ele não oscila as cargas? Não, isso mais tarde. Certo? Você tem... eu estou falando por que você, na hora que você carregou o capacitor, porque ele descarrega. Só tudo bem isso aqui, pergunta. O que descarrega? Ok, então... Se põe um T um quarto de período, isso aqui, pessoal, o capacitor descarrega, devido a esse mecanismo. Aí na hora que descarregou, o sistema para. Se eu falar isso, eu estou dizendo que quando ele chegou aqui, acabou o problema. Isso acho que foi a pergunta que você fez na aula passada, mais ou menos. A carga para? Não.
Por quê? Uma coisa, se você pensar do ponto de vista de energia, nesse instante aqui, no mesmo instante, aonde que está a energia do sistema? Olha as energias lá na aqui não tem, essa energia está desligada, então só tem resistência. Pergunta, no instante inicial, onde que está a energia do sistema? Só está aqui. É uma energia elétrica apenas, e ela está localizada aqui. Tudo bem isso? Aí você começou a passar corrente. Certo? A corrente passa pelo resistor, parte dessa energia vai para fora. Que começou a haver corrente, a energia, ele vai jogando energia para fora do sistema. Então significa que a energia total do sistema começou a diminuir. Agora, nesse instante aqui, que a energia aqui é zero, não tem carga, o que aconteceu com a energia? Só onde está essa energia? Está aqui. E na hora que a energia é grande, que a carga é zero, a corrente é grande. Tudo bem isso? E tem muita energia magnética acumulada aqui dentro. Tudo bem isso? Só por que o sistema não para? Só por que ele não para? Oi? Na corrente é máxima, ele... Não, tudo bem. Mas por que ele não para? Porque essa corrente é variável. Não, mas por que, do ponto de vista de forças, por que ele não para? Campo variável gera campo magnético variando ou gera campo elétrico? Pessoal, é o seguinte, esse campo magnético que está cheio de campo magnético, ele vai poder continuar cheio o tempo todo? Ele vai ter que diminuir. Tudo bem isso? Quando o campo magnético diminui, você liga a lei de Faraday. Tanto na ida como na volta. Certo? Você liga a lei de Faraday, isso aqui faz o quê? Que aparece um campo elétrico induzido. Nesse pedaço aqui, o campo magnético é tal que ele é grande, ele vai começar a diminuir. Quando ele diminui, qual é o papel, o que ele faz? Então vamos lá. Olhar esse problema em mais detalhe. Você pega um indutor aqui. Imagina que você tem uma corrente. Pessoal, por favor, isso aqui é a física disso. Tem uma corrente que está aumentando aqui. Então, suponho que tem um I aqui. Esse I está crescendo com o tempo. E aí, está fazendo assim. Isso aqui está unindo um campo magnético aqui dentro, que é assim. Só nesse exemplo aqui, quem que empurra a corrente no indutor? Em que instante? No instante, logo depois do inicial. Só o campo do capacitor, tudo bem isso? Significa que o campo do capacitor, ele deve ser uma coisa assim aqui. Porque ele está favorecendo a corrente. Esse B aqui aumenta para cá, ou seja, de BDT aponta para cá.
para baixo. Aí você pega uma espira, olha de cima, virei o capacitor assim, olha de cima, a corrente está fluindo assim, e o DBDT está entrando. Lei de Faraday, o DBDT entrando, usa a mão esquerda, e eu tenho um campo elétrico induzido assim. Que é contrário ao campo laranja. E assim. O que é isso? Só não deixa de entender isso aqui. Se não entendeu, vamos de novo. Que é o seguinte, essa física é a parte mais difícil desse problema, menos comum. Que é o seguinte, nessa situação, logo depois que eu descarrego e a corrente está começando a fluir para cá, aqui não tem campo magnético. Certo? Logo no começo, começa a adquirir campo magnético. Então, uma situação desse tipo aqui. Toda vez que você tem alguma corrente que é empurrada numa direção, o crescimento do campo magnético se opõe àquela variação. Tudo bem isso? Sim. E o que está acontecendo nesse instante? Vou dizer duas coisas. A corrente está sendo empurrada aqui, assim, ou aqui, e esse trabalho realizado por esse campo aqui está bombeando energia magnética aqui dentro. Está acumulando energia magnética aqui dentro. Tudo bem isso? Aí você vai no instante, esse daqui, onde o campo da bateria ficou zero. Daqui é o instante perto do inicial. Outro instante, que é da ordem perto do quarto período. Esse campo aqui não existe mais, porque o capacitor está descarregado. E aqui está cheio de campo magnético. Cheio. Então, o que vai ser DBDT aqui? Vai diminuir. Tudo bem? Então o DBDT diminui e agora ele gera um campo amarelo induzido, é assim. Tudo bem isso aqui? E ele continua a empurrar a corrente. Então esse campo induzido aqui, ele continua a empurrar a corrente no circuito. E a corrente vai para cá e mais tarde vai acontecer o seguinte. Mais tarde vem para cá. Você vai ter uma situação onde aqui está cheio de carga negativa e aqui está cheio de carga positiva. Tudo bem isso? Só sim essa imagem. Que sempre tem um campo empurrando o elétron. No começo, ele é predominantemente o campo elétrico vindo daqui. Ele sempre é o campo elétrico, mas é o campo vindo do capacitor. Mais tarde, ele passa a ser o campo do indutor que empurra o elétron no certo sentido. Continua empurrando o elétron. Até que aconteça isso. E aí a coisa começa de trás para frente. A corrente reverte e vira ao contrário. Tudo bem isso aqui? Pergunta, essa carga aqui é igual a essa carga aqui? Não. Por quê? Só porque tem resistência. Tudo bem? Então, na hora que essa coisa estava acontecendo, parte da energia vazou por aqui. Então, essa carga aqui é um quelinha. Menor que aquele. Que corresponde a uma coisa dessa, aqui.
E aí, quando ele volta, diminui a carga total. Diminui a carga total, diminui, e o sistema vai parando. Pessoal, tudo bem isso aqui? Pergunta? Oi. Ali, na primeira parte, o campo, que você disse que o campo magnético, a variação do campo magnético cria um campo elétrico que se opõe ao campo elétrico do capacitor, certo? No começo. Sim. Mas depois, por que é uma variação do campo magnético que cria um campo elétrico se não há mais o campo elétrico do capacitor? Porque o sistema não se sustenta. Não tem nada que mantenha essa corrente. Aqui. Então o campo magnético vai diminuir. Me dê que o tempo passa. Pessoal, tudo bem isso aqui? Oi. Você pode repetir aquela parte? Não, não entendi porque A partir da onde? você... Isso aqui? Isso eu entendi. Tá. Só não entendi porque o campo induzido trocou de sinal. Pelo seguinte, porque o que o campo induzido faz? Ele sempre se opõe à variação da corrente, essencialmente. Por que ele se opõe à variação da corrente? Ele não tem nada a ver com a corrente, ele tem a ver com o B. Mas o B está ligado à corrente, então, indiretamente, ele se opõe à variação da corrente. Aqui a corrente quer aumentar, o campo induzido é contra. Aqui a corrente, depois que o capacitor descarregou, a corrente quer diminuir. E aí o indutor é contra também. E o que significa ser contra? Ele faz o papel da bateria, do campo do laranja agora. Ele fica zero e agora ele começa a empurrar o elétron no mesmo sentido. Então, o que é interessante é o seguinte, porque isso aqui diz o seguinte, a corrente faz assim, e ela não para aqui e faz rã. Ela continua indo em frente. Certo? E o que mantém ela indo em frente é esse segundo campo. Que é o mesmo que mudou de sinal. Tudo bem? Só assim isso aqui. Pergunta nisso. Então, o que a gente vê é o seguinte, que por que o sistema oscila? Porque tem esse jogo entre esses dois tipos de energia conservativa aqui, energia elétrica e energia magnética. Tudo bem? Você tira um deles, tira o hélio, o sistema não oscila mais. Ele vira outra coisa. Também existe, mas ele é outro tipo de sistema. O que é isso? Só sim. Esse efeito magnético aqui é um efeito muito... Fala. No momento que o campo magnético é máximo, é o momento que a corrente é máxima. Sim. Você tem razão, porque se você olhar isso daqui... Só que para a corrente ser máxima, tem que ter um campo elétrico ali dentro do fio que está fazendo essa corrente, né? Sim. De onde veio esse campo elétrico? Essa é a explicação. Do induzido? É só o induzido. Mas é que no momento que o campo magnético é máximo, a variação do campo é nulo. Oi? No momento que o campo magnético é máximo, então ele ele fica zero, mas aí quando ele fica zero ele começa a diminuir. E aí, aí ele muda de sinal. Sim, mas nesse instante é que está zero. Está meio estranho que a corrente é máxima quando o campo é nulo. O campo induzido é nulo. Então, mas aí não tem nenhum outro campo dentro, né? Então não tem Pera um pouquinho. Só tomar um pouco de cuidado e falar essas coisas de uma vez, porque senão vira uma bagunça. Mas pergunta, o campo induzido, se eu pensar em termos de corrente, o B,
não quero escrever isso aqui, vou escrever em outro lugar. B é de alguma forma proporcional a I. Tudo bem? Sim. dB/dt é proporcional a DI/dt. Tudo bem? E aí, como você tem um oscilador tipo harmônico aí, I e DI/dt têm fases opostas. Quando um é cosseno, o outro é seno. Pera, o quê? Quando um é cosseno, o outro é seno. Mas quem? Oi? B e o I. Você está falando do B e do I? Não, estou falando do I e do DI/dt. Ah, entendi. Certo? Ou seja, E induzido, que é ligado a dB/dt, no fim acaba sendo ligado a DI/dt. Tudo bem? Então, então na hora que B é máximo, isso daqui é zero. Sim. Só que, então, isso está me parecendo estranho, porque o que faz a corrente ali dentro, primeiro que o capacitor está sem carga, então não tem campo D, é só o campo induzido. Não, o que acontece é o seguinte, nesse instante aqui, há uma espécie de equilíbrio instável. E aí, a corrente induzida começa a ser empurrada de novo para lá. Mas de onde vem essa corrente? Vem das equações de Maxwell, que garante isso daqui. Mas é que, não, é que eu falo que, tipo, realmente, a corrente ali é máxima pelas equações de Maxwell, que falam tudo isso. Então, mas o que está fazendo essa corrente andar? Não, porque o que está fazendo é um campo... Não é tendência. A inércia do elétron não conta absolutamente... Do elétron bolinha, lá dentro não conta absolutamente nada aqui. Certo? Ou seja, se ele estava indo, ele para na hora, porque a massa dele é super pequena. O que acontece é que esse elétron está sujeito a um campo. Certo? Qual campo você está falando? O campo induzido. Ou seja, o campo induzido ele é gerado em todo o espaço, em todos os lugares aqui, não só aqui dentro. Mas no fio, o que ele faz? Ele entra no fio e empurra o elétron numa certa direção. Sim. Mas ele é zero. Hã? Ele não é zero. Se o campo induzido, que é de algum jeito proporcional a DI/dt, nesse momento que a corrente é máxima, é zero. Sim. Então, a corrente é máxima com o campo induzido sendo zero? Sim. Mas por que a corrente está acontecendo aí dentro? Não, porque o mecanismo que... Como é que B é mantido? Mas o quê? Como é que B é mantido? Você não consegue manter isso aqui cheio de B sem que tenha I. Sim. Certo? Então, esse B aqui não é um B que está solto do espaço, ele está acoplado à resistência do I. E na hora que o I atinge o máximo, esse B tem que começar a diminuir. Sim. O único jeito dele não começar a diminuir é que a corrente fosse sempre mantida constante grande aqui. Tem uma segunda derivada também. Exatamente. Isso que você está falando é exatamente o que está escrito aqui. As derivadas estão fora de fase uma com a outra. É exatamente isso. Tudo bem? Pessoal, se isso aqui, pergunta. Dúvida aqui? Tem um outro caso mais simples que esse, fisicamente mais visível que esse. Antes disso, calma. Só qual que é a mensagem? A mensagem é assim,
está claro que por que a corrente oscila? Antes de falar o que eu ia falar, eu chamar a atenção para o seguinte fato. Essa equação aqui, ela é análoga à equação da mecânica para oscilação de massa. O mola. Aqui é amortecimento. Se você puser uma mola em pé e não deixar a mola oscilar, ele equilibra uma elongação que não é a elongação natural dela, tudo bem? E isso daqui, é isso que o F está fazendo. Se você puser F igual a zero, que esse caso aqui, isso é equivalente a colocar a mola na horizontal. Tudo bem? E aí, para fazer a mola oscilar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar e puxar a mola e eu solto. Isso que foi o que eu fiz aqui. Porque eu enchi de energia potencial o sistema. Aí você solta a mola. E aí a pergunta que você está fazendo aí, que é exatamente a mesma, agora fica mais fácil de pensar. E você pega a mola aqui, esticou, o documento natural dela é assim, esticou até aqui, solta. Ela vem para cá. E por que ela continua aqui? Ela tem velocidade. Por inércia. Inércia, sim. Tudo bem? E ela está cheia de energia cinética aqui, e essa energia cinética não pode se manter. E aí, nesse problema, ela diminui e ela vem para cá. E aí, ela inverte esse problema. Tudo bem? Só ok? Então, com a matemática mesma, o que está acontecendo em função do tempo é a mesma coisa, nos dois problemas. Só que aqui, a energia potencial não é mola, mas é a energia do capacitor, que é uma energia parada. Tudo bem isso aqui? Só qual é a energia da mola? Meia de KX2, é igualzinho. E o que é energia cinética? Meia de MV2, é igualzinho. Essa aqui é a velocidade. Então você está fazendo a mesma conta outra vez. Só que o mecanismo que está por trás é outra coisa. Oi. Para mim, tem a diferença crucial entre os dois casos, que me parece fazer a analogia não fazer sentido e para mim não está parecendo explicar, é que você falou que o elétron não tem inércia. Mas o elétron não tem inércia, o campo tem. O campo tem inércia, ó. O sistema se mantém funcionando. Inércia é isso. Tudo bem? E aí é o seguinte, pessoal, volta para a luz. Luz tem inércia. Você pegar na fronteira do universo uma luz que andou 13 bilhões de anos para chegar no seu olho, andou em linha reta. Você não pode querer uma coisa com mais inércia do que isso. Você passou 13 bilhões de anos fazendo a mesma coisa. Então, tudo bem. Então, super inércia. E a inércia está onde? Está no B. Ok? E ela não é massa. A luz não tem massa. Massa zero. E aí o eletromagnetismo entrou na física e falou assim, legal, não tem massa, tem inércia. Newton, se vire. Tudo bem? Muda. E aí mudou. Pergunta? Só para completar essa discussão, um outro caso, que é o seguinte, que é o mesmo caso, só que um outro entorno. Então você pega duas bolinhas metálicas, liga para o fio, continuam assim. Aí você vai lá e carrega uma delas. Isso aqui é o mesmo problema vestido com outra roupa. Essa carga vai migrar para cá.
por quê? Tem vários argumentos. Assim, o potencial aqui é mais alto, ela vai equilibrar o potencial. Mas em termos de campo, é o seguinte: se essa carga for positiva, significa que tem um campo em todo o espaço, inclusive dentro do fio. E esse campo dentro do fio obriga o elétron que está dentro do fio a andar. Tudo bem? Se você puser um pedaço de plástico aqui, ele não anda. Por quê? Porque o campo não é suficiente para fazer o elétron do plástico andar. Mas como o elétron se move facilmente, esse campo aqui vai fazer o elétron andar para cá. Ele vai descarregar, ele vai tirar o elétron daqui e vai carregar isso aqui. Tudo bem isso? Vai chegar uma hora que essa carga, que esse sistema vai ter metade da carga de cada lado. E aí de novo a mesma pergunta, o sistema para nessa situação? Não. Por quê? Porque esse processo de carga fluir para cá obriga que haja uma corrente elétrica aqui e, portanto, vai ter um campo magnético aqui. Que ele passa lá por trás e dá a volta assim. Ele sai por aqui. E entra por aqui. Dá a volta assim, além de campo. Tudo bem? Só na hora que a carga está meio a meio, esse campo elétrico ficou zero, o campo magnético ficou zero? Não. Se você pegar um elétron, a força elétrica que haja aqui é zero. Tudo bem? Porque a influência dessa esfera e dessa esfera são iguais. Elas se equilibram. Então não tem mais campo elétrico do desequilíbrio de cargas influindo no sistema. Mas aqui está cheio de campo magnético. E aí volta esse problema, ele não pode ficar lá parado sem corrente. Se ele começa a diminuir. Se ele começa a diminuir, ele gera um campo agora assim, que continua a fazer que a corrente ande até que esse negócio aqui fica assim. Se não tiver resistência, for um supercondutor aqui. Se tiver resistência, cada passada ele rala um pouco e vai perdendo o excesso de carga. Só tudo bem isso aqui? Esse problema é igual ao outro, por quê? Porque se você juntar isso aqui, o desenho fica igual. Tudo bem? A gente põe as duas bolas perto uma da outra, é o mesmo desenho. Tem a mesma topologia. Oi. Fica achando um pouco estranho a questão de energia nesse caso. Que, por exemplo, no primeiro só tem energia armazenada em campo elétrico. Sim. Só que no segundo caso tem tanto campo elétrico quanto magnético. Sim. Só que o campo elétrico é o mesmo de cima. E aí, Não é o mesmo, ele diminui. Ele diminui. Diminui, a energia total diminui, porque o campo mudou em todo o espaço nessa configuração aqui. Mas no geral a carga continua? Não, é o seguinte, aqui tem um monte de energia elétrica. Sim. Aqui tem dois tipos de energia elétrica e magnética. Por exemplo, se você tivesse a energia total coberta nessa caixa aqui, aqui você teria só isso aqui. Aqui você teria assim, uma parte de energia elétrica e uma parte de energia magnética. Isso que eu falei é mentira, esse problema não é igual para o pastor, porque uma carga, um tem carga, o outro não tem carga. Lá eles têm cargas sinais opostos, isso é diferente. Mas, de qualquer jeito, você vai ter, aqui vai ter um pouco de energia elétrica e um pouco de magnética, a mesma energia total. E aí quando ela voltar, volta a encher de energia elétrica aqui. Eu não vejo a energia elétrica diminuindo. Não, você faz a conta, você diminui. Uma carga grande de um lado, faz calcula a energia do sistema. Pega as duas cargas, calcula a energia do sistema do outro. É outra coisa. Porque os dois calculam a energia total do sistema. Calcula a energia total do sistema físico. Isso foi feito em Física 3. Oi. Na segunda parte, porque o campo magnético vem da onde? Oi? O campo magnético vem da onde?
Vem do fato dele ter corrente. Se tem corrente, cria campo magnético. Esse negócio não pode descarregar. O pessoal vai pensar o seguinte, aqui não consegue descarregar sem que haja corrente. Não tem jeito. Então para descarregar tem que ter corrente. Tem corrente, tem campo magnético. E aqui só tem corrente e a energia elétrica está diminuindo. Tudo bem? Só sim. Pergunta se é toda a verdade. Toda a verdade, mais ou menos toda a verdade. Pelo seguinte, porque em eletromagnetismo ele não é, isso para o futuro, totalmente análogo à mecânica. O eletromagnetismo faz uma coisa que a mecânica não faz, que é o seguinte, o eletromagnetismo irradia. Então isso, só para você ficar esperto para isso, a gente nunca vai, ou raramente vai tratar esse problema matematicamente porque ele é complicado. Mas se você pegar um sistema como esse, isso daqui também é um transmissor de ondas, é um gerador de ondas. Certo? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que você solta esse teu sozinho e ele emite ondas eletromagnéticas. Então significa que parte da energia do sistema vai embora também em forma de ondas. Tudo bem isso? Isso é verdade total. Mesmo que não tenha resistência? Mesmo que não tenha resistência. Melhor ainda que não tenha. Porque ele vai oscilar mais e vai emitir mais. Certo? Ou seja, se você pegar esse sistema aqui com um supercondutor, que sem dissipação, ele vai oscilar, mas ele vai jogar energia para fora em forma de onda eletromagnética. Isso, então, nesse sentido, esse sistema é diferente daqui. Ok? E eletromagnetismo é fácil? Não, não é fácil. Oi. E onde é a equação que se expressa a irradiação? Não, está muito longe da gente poder escrever isso aqui. Então, essa equação aqui é a equação que vale com a radiação desprezada. Quando que a gente pode desprezar a radiação na prática? Quando a frequência é baixa. Certo? Então, nesse caso, essa daqui é uma boa aproximação para descrever o circuito. Lá pela aula 10, mais ou menos, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar e esticar esse circuito e vou dar um tamanho grande para ele. E quando eu faço isso, a gente vai aprender a introduzir um elemento novo na discussão que transforma isso daqui numa antena. E aí a radiação aparece. Tá? Então, a moral da história é o seguinte: circuitos pequenos assim, a radiação é desprezível, a gente usa esse tipo de equacionamento. Se o sistema for maior, você tem que levar em conta a radiação. Se você considerar que o sistema massa-mola emite ondas gravitacionais, a analogia se torna completa de novo? Não sei. Talvez se você pensar que ela emite ondas sonoras, talvez. Se tiver um ar ali pela trás do bagulho, pode ser.